Na semana passada, queridos, nós vimos um texto onde Jesus ele é apresentado diante das autoridades romanas. Especificamente, nós vimos Jesus sendo apresentado a Pilatos, o governador da Judéia. Ali havia o objetivo dos religiosos de que o Império Romano validasse o julgamento realizado pelos líderes que nós também já analisamos anteriormente, onde eles chegaram em um consenso sobre Jesus, algo que nós vimos lá em Mateus 26, verso 66, que Jesus é réu de morte. Eles chegaram a um consenso de que Jesus havia cometido o crime de blasfêmia e que deveria ser, por assim, morto. E este momento agora que Jesus é apresentado a Pilatos, ele ocorre porque os judeus eles não poderiam executar uma pessoa, eles não poderiam executar a pena capital contra alguém sem a autorização do Império Romano. Então nós temos que lembrar que a nação de Israel não é uma nação livre neste momento da história. Eles estão debaixo de um povo, eles foram conquistados pelos romanos. E eles estão debaixo das diretrizes, das leis, das regras que o Império impõe sobre eles. Uma das poucas liberdades que nós vemos que eles possuem ainda, que os judeus desfrutavam nesse tempo, era a liberdade em relação ao culto. Eles tinham uma liberdade religiosa, mas era uma das poucas coisas que eles ainda poderiam fazer de maneira livre. Então hoje nós vamos prosseguir dentro desse mesmo contexto. Nós vamos ver os desdobramentos agora desse julgamento, onde a condenação que foi proferida pelos líderes da nação judaica é agora confirmada por Pilatos. Trata-se do texto de Mateus 27, versos 15 a 26. E aqui eu já digo desde já que nós não vamos conseguir ver todo esse texto nesta manhã, porque há muitas explicações aqui que precisam ser dadas, são aplicações que acabam sendo importantes também, que precisam ser feitas, então nós vamos ficar mais restritos aqui aos versos 15 a 20, mas nós vamos fazer a leitura do texto mais completo, Mateus 27, versos 15 a 26. Então acompanhe comigo a leitura. Diz assim a palavra do Senhor: Ora, por ocasião da festa, o governador costumava soltar ao povo um preso, conforme eles quisessem. Naquela ocasião, eles tinham um preso muito conhecido chamado Barrabás. E, estando, pois, o povo reunido, Pilatos lhes perguntou: Quem vocês querem que eu solte? Barrabás ou Jesus chamado Cristo? Porque sabia que era por inveja que eles tinham entregado Jesus. E estando Pilatos sentado no tribunal, a mulher dele mandou-lhe dizer: Não se envolva com esse justo, porque hoje em sonho sofri muito por causa dele. Mas os principais sacerdotes e os anciãos persuadiram o povo a que pedisse Barrabás e condenasse Jesus à morte. De novo, o governador perguntou: Qual dos dois vocês querem que eu solte? Eles responderam: Barrabás. Pilatos lhe perguntou: Que farei então com Jesus chamado Cristo? Todos responderam: Que seja crucificado. Pilatos continuou: Que mal ele fez? Porém, eles gritavam cada vez mais: Que seja crucificado. Vendo Pilatos que nada conseguia e que, ao contrário, o tumulto aumentava, mandou trazer água e lavou as mãos diante do povo, dizendo: Estou inocente do sangue deste homem, fique o caso com vocês. E o povo todo respondeu: Que o sangue dele caia sobre nós e sobre os nossos filhos. Então Pilatos lhe soltou Barrabás e, depois de mandar açoitar Jesus, entregou-o para ser crucificado. Então o texto aqui, ele abre dizendo a nós, no verso 15, que ora, por ocasião da festa, o governador costumava soltar ao povo um preso conforme eles quisessem. De acordo com a lei romana, um governador dentro do império, pessoas que tinham essa autoridade dentro do Império Romano, eles poderiam absolver quem eles bem entendessem. Eles tinham esse poder, o poder do indulto. Mas de acordo com os evangelhos, nós podemos ver aqui que parece que foi criado um acordo ali com os judeus em relação a um indulto especial que era dado nas comemorações da Páscoa. Então, nos dias em que o povo judeu se reunia em Jerusalém para comemorar a Páscoa, o povo ele poderia escolher alguém que estava preso pelo império para que ele recebesse liberdade. Era uma espécie de indulto pascal.
Provavelmente isso fazia parte de algum acordo que os romanos fizeram com os judeus, onde o império lhe concedia alguns privilégios para aquele povo, pequenas troquinhas amigáveis, em troca da ordem. Então, olha, para que vocês não se revoltem, não criem toda hora tumultos contra o império, nós vamos conceder aí algumas migalhinhas para vocês. Nós vamos aí no dia da Páscoa, que vocês estão aí reunidos, felizes, comemorando, nós vamos soltar o preso que vocês quiserem. E faziam esses acordos ali para manter o povo judeu debaixo da sua autoridade e de maneira ordeira. E a partir disso é que se desenrola todo o restante da história. E aqui há várias informações que eu acho que são importantes. Há vários elementos aqui que precisam ser explicados para que a gente possa entender aquilo que para mim é o ponto alto aqui disso tudo. Para mim essa história que envolve Jesus, Barrabás, essa decisão do povo, é uma ilustração muito precisa de uma verdade que é a verdade bíblica mais fundamental para nós, que é o conceito de morte substitutiva. Esse caso ilustra perfeitamente a ideia de um morrendo pelo outro, um morrendo no lugar do outro, o justo morrendo pelo injusto. E conforme nós veremos, é exatamente isso que ocorre. O justo Jesus tomando o lugar do injusto Barrabás na cruz do Calvário. Então, para entendermos bem isso, eu vou fazer algumas observações, algumas explicações em alguns elementos que são importantes aqui dessa história. E a primeira observação que eu gostaria de fazer diz respeito a este homem que está preso aqui. No verso 16 e 17, o texto diz: naquela ocasião, eles tinham um preso muito conhecido chamado Barrabás. Estando, pois, o povo reunido, Pilatos lhes perguntou: quem vocês querem que eu solte? Barrabás ou Jesus, chamado Cristo? E aqui, antes de iniciar com as explicações desses versículos, eu gostaria que você tentasse criar na sua mente uma imagem deste homem chamado Barrabás. Eu quero que você tente aí, com a sua imaginação, tentar ver este homem, como que ele é fisicamente, que crime ele cometeu para estar ali preso, o porquê que ele era tão conhecido. Monte uma imagem mental de Barrabás de acordo com aquilo que você sabe neste momento. Enquanto isso eu tomo água para ver se a voz vai até o final. E aí depois das explicações você vai poder comparar a imagem que você tinha de Barrabás antes da pregação e depois das explicações, se estava de acordo, se era diferente, muito diferente, pouco diferente, enfim. Pois bem, o texto nos informa aqui que por conta da ocasião, por conta desta tradição que foi firmada entre romanos e judeus, o perdão imperial ali seria dado a um dos presos. Pilatos, desta vez, ele não entrega totalmente a escolha para as pessoas, para o povo. Ele observa ali uma oportunidade para inocentar Jesus, porque na opinião dele, Jesus não tem crime algum. Então ele escolhe entre dois presos. Ele diz: olha, eu não vou deixar que o povo escolha, eu vou dar duas opções desta vez para eles. E o preso que Pilatos escolhe para disputar ali com Jesus a liberdade é, segundo o texto, um homem muito conhecido. Mateus relata isso. Barrabás era muito conhecido, não precisava explicações ao povo de quem era ele. O povo conhecia muito bem. Este homem é chamado Barrabás. E o próprio nome aqui dele já chama a nossa atenção. Por quê? Porque Barrabás é a união de duas palavras, é um nome composto de duas palavras. Bar-Aba, que significa filho do pai. Ou significa, você poderia expandir um pouco essa tradução, como filho de um pai nobre. Era isso que significava o nome de Barrabás. Era sem dúvida um nome estranho, você dizer botar o seu filho do pai, o teu nome do filho, É óbvio que você quer exaltar o pai naquela circunstância. É um nome curioso, mas tradicionalmente usado e bem comumente usado entre filhos de pessoas destacadas da sociedade, em especial filhos de grandes líderes rabinos, filhos de grandes mestres da religião judaica. Por isso, muitos acreditam que Barrabás era filho de um rabino bastante importante no seu tempo.
Então fica bem claro que Barrabás não é um preso comum. Algumas traduções vão optar em apresentar Barrabás como um ladrão. E é uma tradução possível dentro do termo original que foi usado nos outros 3 evangelhos. Os outros 3 evangelhos apresentam Barrabás com um termo grego que muitas vezes é traduzido como ladrão. O problema é que uma pessoa não seria morta por crucificação por ser apenas um ladrão. Ninguém seria crucificado por ter cometido um roubo naquele tempo. Mesmo que o roubo fosse seguido de violência. Mesmo que ele tivesse feito um roubo e agredido alguém. Você não seria crucificado por isso. Então, parece não ser esse o caso aqui de Barrabás. As melhores evidências apontam, nos levam a crer, que Barrabás foi um preso. Ele foi preso em algum momento, em algum tipo de revolta de judeus contra romanos. Onde provavelmente ele deve ter assassinado um soldado romano. Parece que esse é o caso. E aí revoltas localizadas, pequenas guerrilhas, que tentavam ainda lutar contra o Império Romano, e aí em algum momento de revolta, mortes dos 2 lados aconteciam, não era nada incomum para aquele tempo. Inclusive, e aqui eu não posso dizer certamente, mas só o fato de haver 3 cruzes já preparadas, porque quando Jesus ele é apresentado, essas 3 crucificações elas já iriam ocorrer. 3 presos seriam executados nesse dia. 3 cruzes já preparadas pode ser um indicativo bastante forte de que Barrabás e os 2 outros presos que foram crucificados ao lado de Jesus, eles foram presos em um mesmo momento. Talvez em uma mesma revolta, em um mesmo dia onde um pequeno grupo de guerrilheiros se revoltou, atacou os romanos, os soldados, e eles 3 foram presos naquele momento. Talvez ligado ao grupo dos zelotes, você já ouviu falar sobre isso? Os zelotes eram um grupo político, judaico, que não concordava com a situação do povo debaixo da autoridade romana. Eles eram um grupo de revolucionários, eles eram radicalmente contra qualquer tipo de comunhão com o império. Eles queriam a revolta, eles queriam tomar de volta o seu poder. E são os zelotes que vão se revoltar contra o império no ano 70, quando o templo é destruído. Então, talvez esses 3 presos aqui, os 2 que serão crucificados e Barrabás, fizessem parte desse grupo dos zelotes que queriam uma revolução armada contra o Império Romano. E aqui talvez tenha sido o grande e o principal erro de Pilatos nessa circunstância, nesse episódio. Porque quando a gente lê o texto, parece que Pilatos imaginou que o povo iria certamente preferir o pacífico Jesus ao invés do violento, do guerrilheiro Barrabás. Parece que Pilatos joga os nomes pensando, não, eles vão escolher Jesus, afinal de contas. Olha esse homem aqui. Pilatos estava admirado com Cristo, maravilhado com Jesus, é o que nós vimos semana passada. Então ele deve ter pensado, eu vou apresentar Barrabás um guerrilheiro que assassinou um soldado romano, e eles vão escolher certamente por Jesus. Só que quando a gente lembra de quais eram as expectativas do povo judeu em relação ao Messias, quando a gente lembra que o povo esperava no Messias um grande líder político, militar, que lideraria o povo judeu numa épica batalha contra o Império Romano, eu posso dizer que é bem provável que para muitas pessoas Barrabás não fosse uma pessoa temível ou sequer perigoso. Para muitos judeus, eu diria até que Barrabás era para eles um herói nacional. Alguém que tentou resistir à opressão romana. Alguém que estava ali de alguma forma lutando pelo seu próprio povo. E aí, ao ser oferecido por Pilatos a liberdade por Jesus ou Barrabás, muitos aqui podem ter pensado, eu não quero de volta um homem que tem palavras de misericórdia com os gentios. Eu não quero de volta entre nós um homem que auxilia até soldados romanos. Eu não quero um homem que venha aqui com palavras de misericórdia para esse povo que tanto nos maltrata. Eu prefiro Barrabás. É muito mais útil para nós ter alguém, um revolucionário do nosso lado,
que luta com força, que tem ambição de colocar as nações debaixo dos nossos pés, do que esse Jesus que não mete medo em ninguém. O fato é, o povo preferiu um rebelde político, um revolucionário violento, do que o próprio Filho de Deus. E aí eu pergunto, era mais ou menos essa imagem que você tinha de Barrabás? Um herói nacional, alguém que não era tão temido e odiado? Eu creio que você deve ter se surpreendido, assim como eu me surpreendi quando fui estudar a fundo essa figura, esse personagem. A gente normalmente traz para a leitura do texto aquilo que nós aprendemos de outras fontes, né? Eu tinha muito na minha mente a figura do Barrabás do filme Paixão de Cristo. Uma pessoa asquerosa, né? Uma pessoa que parecia que era um cara, um estuprador, uma coisa assim bizarra, né? Quando a gente olha para o texto e a gente vê as características, nós não temos muitas informações, mas aquelas que nós temos sugere alguém que talvez fosse admirado pelo povo. Porque era alguém que estava combatendo o império, que estava lutando pelos ideais de liberdade do seu próprio povo. Mas independente da imagem, irmãos, que nós tínhamos ou que nós temos agora deste homem preso, normalmente essas imagens que nós construímos de Barrabás, elas se distanciam de nós. Nós olhamos para Barrabás como um personagem distante, como se não houvesse nele nenhum aspecto de semelhança conosco. Barrabás está longe. Só que esse é outro engano que nós podemos cometer em relação a ele. Porque este personagem histórico, ele fornece para nós uma ilustração precisa acerca da nossa própria condição, como pecadores que somos. Barrabás, ele é, nessa circunstância, um preso no corredor da morte, esperando a execução da sua sentença. E aí quando nós vamos para a Bíblia nos ensina que todos nós nascemos em um estado de rebelião. Nascemos como pecadores condenados, presos sob o domínio do pecado. Nós estamos apenas, qualquer pessoa deste mundo que nasce, está apenas aguardando o dia da execução da sua sentença. Nós nascemos em rebelião, nascemos em pecados, nós nascemos condenados. Barrabás, enquanto estava preso, certamente não tinha nenhuma esperança ali. Ele havia cometido um crime grave contra Roma. E mesmo que houvesse a possibilidade do perdão imperial, jamais passou na cabeça dele que ele receberia esse perdão. Porque ele é um preso conhecido. Ele havia feito algo grave. Só um milagre mesmo poderia tirar a sua condenação. Só um milagre poderia tornar Barrabás um homem livre novamente. E aqui nós encontramos um milagre acontecendo. E olha que curioso isso, irmãos. Porque Barrabás, ele foi salvo da morte sem precisar crer em Jesus nesse caso. Seria a única pessoa que foi salvo sem crer? Só que salvo da morte apenas, né, irmãos? Salvo apenas da sua morte. Mas literalmente ele foi salvo por Jesus. E ele não precisou crer em Jesus para ser salvo naquela circunstância. Salvo da morte, porém morte eterna. E nós não sabemos o que acontece depois com ele. Nós não temos as informações. Eu fico extremamente curioso para saber o que aconteceu com Barrabás depois desse episódio. Nós não encontramos em fontes confiáveis o que aconteceu. Nós encontramos em textos apócrifos, em escritos que são tradição, que Barrabás, depois desse episódio, ele pregou sobre o homem que tomou o seu lugar. Mas provavelmente é fruto da própria imaginação cristã, do nosso desejo de que realmente isso possa ter acontecido. Mas não há informações confiáveis do que aconteceu. Barrabás, ele some da história. Ele some das escrituras, ele some dos relatos confiáveis acerca do que aconteceu com ele. E saber se ele foi salvo ou não, se ele realmente não apenas foi salvo da sua morte física naquele momento, mas salvo eternamente por crer em Cristo, isso pouco importa para nós.
O que importa realmente é o significado espiritual por trás disso. O fato de que na cruz Jesus tomou literalmente o lugar de Barrabás. Jesus ali tomou o lugar. Ele assumiu a condenação que era de Barrabás. Ele assumiu a pena que estava sobre aquele homem. Assim como eu creio que na cruz, Jesus não só tomou o lugar de Barrabás, mas tomou o meu lugar. Eu creio que lá Jesus cumpriu a minha condenação. Ele tomou sobre si a pena que estava sobre mim. Jesus tomou o lugar de cada crente que confessa que Cristo é o seu único e suficiente Salvador. Eu creio nisso. Eu creio que ali Jesus não está tomando apenas o lugar de Barrabás, mas ele está pegando o lugar de todo aquele que crê. Só que para que isso aconteça, para que Jesus não tome somente o lugar de Barrabás, porque aos olhos, por exemplo, do império, era um homem condenado tomando a condenação de outro condenado. Era apenas um homem morrendo no lugar de outro. Se isso fosse o caso, como que Jesus poderia tomar o meu lugar? Jesus não poderia ser um homem comum. Do contrário, Jesus seria mais um injusto. É isso que a Bíblia diz, não há um justo nenhum sequer. Então, para que Jesus possa não apenas tomar o lugar de Barrabás na cruz, mas tomar também o nosso lugar, é necessário que ele seja não apenas um homem comum, muito mais do que isso. E é o que nós vamos ver agora na sequência, por meio de mais uma observação aqui no texto, sobre a correta percepção que Pilatos e a sua esposa aqui têm sobre Jesus. Versos 18 e 19. Porque sabia que Pilatos está apresentando ali essas opções para a liberdade, porque sabia que era por inveja que eles tinham entregado Jesus. E estando Pilatos sentado no tribunal, a mulher dele mandou-lhe dizer: não se envolva com esse justo, porque hoje em sonho sofri muito por causa dele. Aqui fica bem claro algo que eu falei na semana passada. Como Pilatos, ele não era enganado facilmente. Pilatos era um homem astuto. Ele não cairia em qualquer historinha que fosse contada para ele. O diagnóstico que Pilatos tem aqui é preciso. Pilatos avaliou corretamente qual era o real motivo de todo aquele alvoroço sobre Jesus por parte dos religiosos. Pilatos sabia que os líderes da nação judaica não nutriam nenhum apreço por Roma. Eles estavam ali acusando alguém do seu próprio povo. Então este era o sinal para Pilatos de que Jesus era, na verdade, uma ameaça para eles e não para o império. Eles estão vindo aqui trazendo um contemporâneo deles, alguém que é do próprio sangue deles, porque ele se diz rei de Israel, mas não é isso que eles querem. Não é o grande desejo deles que os judeus tenham o seu próprio rei. Eles querem que eu mate alguém que está fazendo o que eles sempre quiseram. Tem alguma coisa errada. Alguma coisa estranha nessa história. E aí ele viu, não é por amor a Roma, é por simples inveja. Sem falar que Pilatos ele deveria ser um homem muito bem informado das coisas. Certamente Pilatos tinha suas fontes. Devia ter ali alguns soldados que eram destacados para verificar de perto alguma situação estranha. Então ouviu-se falar de um homem milagreiro que andava revirando as mesas no templo. Você acha que isso não chegou no ouvido dele? Então acha que ele não destacou alguns soldados? Vai lá verificar essa história. Que história é essa? E quem é esse homem que está atraindo multidão, que tem a audácia de entrar no templo e revirar a mesa? Busque saber mais sobre ele. Pilatos já deveria ter sido informado o quanto que Jesus desfrutava de popularidade entre as pessoas comuns e, do contrário, o quanto que os religiosos odiavam a Cristo. Ele sabia de tudo isso. Jesus era uma ameaça para o sistema religioso daqueles homens.
Era uma ameaça ao controle que esses religiosos desfrutavam junto ao povo. Era uma ameaça por conta da autoridade que Jesus desfrutava quando ensinava, fazendo sinais, fazendo milagres. E aí Pilatos foi certeiro. É por inveja que Jesus está sendo entregue. Esse é o real motivo. Não há crime algum nele. É pura inveja. E aí o versículo 19 nos conta algo bem curioso aqui, envolvendo a mulher de Pilatos. Então a primeira coisa que nós podemos perceber disso é que ela, a esposa de Pilatos, de alguma forma ela tomou conhecimento do que estava acontecendo. Ela pode até ter pessoalmente visto parte do julgamento, ter visto Jesus ali. Provavelmente ela teve uma reação a Cristo semelhante a de Pilatos no versículo 14, que diz que o governador da Judéia ficou admirado com a postura de Jesus. Algo em Cristo mexeu com a mente dessa mulher. E aí Mateus nos conta que ela enviou uma mensagem ao seu marido durante esse julgamento. E a mensagem dizia: não se envolva com esse justo, porque hoje em sonho sofri muito por causa dele. Parece que a mulher de Pilatos se perturbou com aquela situação toda, se perturbou com aquele julgamento envolvendo Jesus ao ponto de sonhar com aquilo. E não é isso que ocorre conosco muitas vezes? Quando tem algo em comum na nossa vida, tem algo em comum acontecendo conosco, ou nós temos uma tarefa muito importante para realizar no dia seguinte, na semana seguinte, ou quando você está aqueles dias prestes a tirar férias, não é comum nós sonharmos com aquilo? Sonharmos com aquela circunstância, sonharmos com aquele trabalho que nós temos que é muito importante, sonharmos com o momento que nós estamos muito esperando. É bem comum isso acontecer. A nossa mente se envolve com determinadas circunstâncias atípicas e nós passamos pensando naquilo direto e nós sonhamos com aquilo. Nós acabamos sonhando com aquela circunstância. E parece que foi esse o caso aqui com ela. Ao ponto de que a gente pode ver que talvez isso aqui não foi nenhum sonho, foi um pesadelo. Porque ela diz, sofri muito. Eu sofri muito por causa dele nesse sonho. Então não teve um sonho agradável, foi um sonho com sofrimento envolvido, foi um pesadelo. E aí quando nós lemos isso, talvez o grande questionamento que logo apareça na nossa mente é se esse sonho veio da parte de Deus ou não. Será que esse sonho aqui foi um sonho enviado por Deus a ela? E aí quando nós pensamos nisso, em um sentido mais amplo, nós podemos dizer que tudo o que ocorre no universo está debaixo da soberania e do controle de Deus. Nada ocorre por acaso, né? Nada ocorre sem um propósito, sem um motivo. Mas, irmãos, algo muito diferente é dizer que Deus comunicou algo diretamente para essa mulher por meio de um sonho. Isso é muito diferente. Eu não sei se vocês conseguem perceber a diferença disso. Nós termos um sonho envolvendo alguma circunstância importante e nós pensarmos que Deus tem algo com aquele sonho. Agora, uma coisa muito diferente é eu dizer, esse sonho veio de Deus. Deus me enviou esse sonho. Eu vou dar um exemplo para tentar esclarecer. Por exemplo, eu tive um sonho muito ruim, um sonho perturbador como o dela, em relação a uma pessoa da minha família. Eu fico perturbado e sou naquele momento compelido a orar por ela. Ah, Senhor, fiquei angustiado aqui com o meu irmão, com a minha mãe, enfim, vou aqui orar por eles. E aí no dia seguinte eu me encontro com essa pessoa, com esse familiar, e ele me conta, poxa, nem sabe o que me aconteceu, eu quase sofri um acidente ontem. Estava viajando e quase sofri um acidente. A conclusão que eu chego, Deus falou comigo. Deus falou naquele sonho e a minha oração salvou a vida dele. Foi isso que aconteceu. E eu digo sim, Deus muitas vezes age de formas misteriosas que nós não conseguimos explicar. Mas é preciso ter muito cuidado quando a gente diz algo assim. Deus falou comigo nesse sonho. Deus falou comigo diretamente por meio dessa circunstância. Como se Deus tivesse comunicado pessoalmente comigo de forma direta. Por que nós temos que ter cuidado com isso? Porque se esse fosse o caso, se Deus estivesse falando diretamente comigo, de maneira direta, assim, clara, então eu teria que dizer que existem profetas em nossos dias.
E se existem profetas, pessoas que estão recebendo comunicação direta da parte de Deus, nós não podemos aqui ensinar na bibliologia que a Bíblia está finalizada. Se eu disser que existem profetas hoje, eu não posso dizer que a Bíblia foi concluída. Porque Deus continua se revelando. Porque Deus continua falando diretamente a algumas pessoas. E se Ele está falando diretamente para algumas pessoas, coisas ainda podem ser acrescentadas à revelação de Deus, porque Ele continua se revelando. Então outros livros vão poder ser coletados daqui para frente. Outros livros podem ser acrescentados no cânon. Olha o perigo disso, irmãos. Olha o perigo de eu dizer, Deus falou comigo aqui. Se Deus falou comigo, eu sou profeta. E se há profetas no nosso meio, o cânon, as escrituras não está fechado. Deus continua se revelando. Então Deus pode usar algo em um determinado momento, usar de um sonho para algum propósito? É claro que sim. É óbvio que sim. Deus não está fechado numa caixa que Ele não pode agir, não pode fazer. Mas eu não posso dizer, Deus falou comigo. É uma expressão comum no meio evangélico, mas ela é imprecisa. Olha, eu fui compelido a Deus em algo, assim, eu busquei o Senhor nas Escrituras e Deus falou comigo por meio desse texto. Aí eu entendo. Agora, se nós falarmos Deus falou comigo por um sonho, nós estamos afirmando algo que prejudica completamente várias doutrinas bíblicas, especialmente a bibliologia. Então a Bíblia não está fechada. Coisas poderão ser acrescentadas porque Deus continua falando. Deus continua se revelando. Então é isso que diz o próprio livro de Hebreus, como nós lemos no capítulo 1. Então aqui, neste mesmo evangelho, até para ilustrar mais, nós encontramos 5 sonhos concedidos por Deus. A maioria provavelmente não vai lembrar, porque nem eu lembro de Mateus 1 e 2, né? Tanto que eu quero voltar a expor Mateus, vou voltar lá para o início, porque eu já não me lembro mais. Capítulo 1 e 2, nós temos lá, nesses 2 primeiros capítulos, 5 sonhos de Deus. Se você quiser voltar lá, você pode, até para poder ver melhor. Não vou ler os textos aqui, mas aqui, nos primeiros 2 capítulos de Mateus, nós temos 5 sonhos que foram dados por Deus. E aí você pode comparar. Isso que eu digo, olha, existe alguma circunstância, compare com a Bíblia. Então, como que nós sabemos se o sonho dessa mulher era ou não de Deus? Compara com a Bíblia. Aqueles sonhos que claramente são enviados por Deus. Olhamos os 2 sonhos, nós chegamos a uma conclusão. Parece algo enviado por Deus ou não? Então nós temos no próprio nascimento de Jesus, aqui dos 5, 4 sonhos são para José. 4 dos 5. E um deles são para os magos que foram visitar Jesus. E em todos os sonhos nós temos aqui orientações claras. Deus dizendo, faça isso. Saia deste lugar e vai para o outro. Vai acontecer tal coisa. Deus dá ordens claras e diretas que precisam ser seguidas. Esses são os sonhos de Deus aqui no capítulo 1 e 2. Não parece, nem de perto, com o exemplo que eu acabei de dar, de nós termos um sonho, algo assim, ou com o sonho da esposa de Pilatos. É longe de parecer. Não são ordens claras, precisas, que precisam ser obedecidas. Né? Ficam mais no campo do sonho natural da pessoa. Né? Do envolvimento que a pessoa teve em relação ali, no caso da esposa de Pilatos com Jesus. E aí, só para concluir esse ponto, por mais que não seja um sonho, no caso aqui do texto de Mateus 27, um sonho que Deus enviou de maneira clara para ela, não vamos levar em consideração que ela sequer é crente, né, irmão? É uma gentia, provavelmente tinha seus panteões de deuses lá que ela adorava. Né? Só que por mais que não seja um sonho vindo de Deus, Mateus fez questão de registrar ele aqui. Mateus fez questão, ele colocou aqui o sonho no texto. Por quê? Por que será que Mateus quis relatar o sonho da esposa de Pilatos? Eu creio, irmãos, que o objetivo dele aqui é mostrar para nós que até mesmo as autoridades romanas conseguiram perceber que Jesus não era um criminoso. Até mesmo Pilatos e a sua esposa conseguiram ver que Jesus não era um criminoso ou um impostor, mas um homem justo,
que foi entregue pelos religiosos por conta da sua inveja. Esse é o objetivo. Até eles conseguiram perceber que não havia crime algum em Jesus. Então, quando ela diz não se envolva com esse justo, algo que, convenhamos, não é um bom conselho. Não é um bom conselho aqui. Quando ela diz, olha, meu marido, não se envolva com esse justo, a gente pode falar, nossa, está pedindo coisa boa. Não, não é um bom conselho. Qual que seria o bom conselho aqui? O bom conselho é, meu marido, faça algo. Impeça esses homens de fazer mal a ele. Impeça de matarem um homem que não tem culpa alguma. Não é não se envolva, é se envolva. Use da sua autoridade e impeça esse crime de ser cometido. Ele era um homem justo. Essa é a conclusão deles. O problema para nós, irmãos, é que esse conceito de justo que ela tem, de apenas um homem que não é culpado de um crime, ele não serve para nós na questão de Cristo nos substituir. Jesus não ser culpado deste crime que ele está sendo condenado não basta para nós. E graças a Deus nós não nos limitamos às palavras da mulher de Pilatos. E aqui eu sei que o pastor Adriano não gosta que eu use Romanos, né? Mas é inevitável. Vou ler aqui Romanos 3, versos 22 a 26. Ele vai dizer para nós, Romanos 3, versos 22 a 26. É a justiça de Deus mediante a fé em Jesus Cristo, para todos e sobre todos os que creem. Porque não há distinção, pois todos pecaram e carecem da glória de Deus, sendo justificados gratuitamente por sua graça, mediante a redenção que há em Cristo Jesus, a quem Deus apresentou como propiciação no seu sangue, mediante a fé. Deus fez isso para manifestar a sua justiça, por ter ele, na sua tolerância, deixado impunes os pecados anteriormente cometidos, tendo em vista a manifestação da sua justiça no tempo presente, a fim de que o próprio Deus seja justo e o justificador daqueles que têm fé em Jesus. Então, uma ilustração aqui talvez ajude. Vamos imaginar que um juiz, na sua sentença, ele declara lá que um determinado homem é culpado pelo crime que cometeu. E aí ele ordena que aquele homem culpado pague uma multa pesada, porque é isso que a lei exige naquela circunstância. E ele diz, olha, você tem que pagar, você é culpado do seu crime, você tem que pagar aqui uma multa extremamente pesada, porque é isso que a lei pede. Isso é justiça sendo aplicada de forma pura e simples. Você é culpado, qual é a pena prevista? Cumpra-se a pena. E aí este homem diz que ele não tem como pagar aquela multa. Ele não tem como pagar a penalidade. E aí neste momento o juiz diz, a justiça tem que ser feita. A justiça tem que ser colocada em prática. A penalidade tem que ser paga. Mas além de justo, eu quero ser generoso com você. Eu mesmo vou pagar a sua penalidade de maneira completa. Eu vou depositar o valor da multa que será paga com o meu próprio dinheiro. E aí então agora você é livre. Você agora não tem mais nenhuma culpa. Então ao fazer isso, esse juiz ele está demonstrando ser tanto justo, porque ele não abre mão da penalidade, ela precisa ser cumprida, mas ele se demonstra também bondoso, porque ele vai e assume. Não, eu pago. A multa tem que ser paga, é a lei, mas eu vou pagar para você. E aí então você está livre, sem culpa. E é exatamente isso que Deus faz com o seu povo. Ele nos justifica pela sua graça, ainda que a gente não mereça. Ele faz com base na redenção que há em Cristo. Jesus comprou a nossa liberdade ao pagar aquilo que a lei exigia. Qual é o salário do pecado?
A morte. Para Deus ser justo, precisa haver a morte, como penalidade aos nossos pecados. E é por isso que as Escrituras gloriosamente declaram que Deus, ele é tanto justo, porque ele não abre mão da penalidade, como é o justificador daqueles que creem. Deus é justo porque o pecado recebe a punição, mas ele também é o justificador porque ele assume no Filho todo o custo da condenação. Isso é maravilhoso para nós. Isso é maravilhoso. A gente precisa entender que tem certas coisas que nós não podemos fazer. Nós, seres humanos, não podemos escapar da justiça de Deus. Os nossos pecados, eles precisam ser punidos, porque Deus é justo. E os nossos pecados vão ser punidos, quer na nossa morte, morte eterna, quer na cruz, por meio do Filho. E graças a Deus que nós temos essa possibilidade, que nós podemos confessar o pecado diante de Deus, admitir a nossa culpa e apelar para a sua misericórdia, para a sua justiça. Nós podemos olhar para a cruz de Jesus como a grande manifestação do amor e da justiça de Deus. Ali na cruz, Jesus cumpriu com a justiça de Deus. E foi misericordioso a nos entregar da sua justiça a nós. Basta que a gente confie. Confiar que o justo tomou o lugar do injusto. Jesus tomou o meu lugar. É isso que você precisa crer. Jesus tomou o meu lugar na cruz. Não foi apenas de Barrabás, foi o meu lugar. E aí, quando eu confio nisso, Jesus, além de justo, se torna o meu justificador. Então, para finalizar agora a exposição dessa manhã, eu gostaria de fazer algumas observações aqui sobre a reação dos religiosos no verso 20. O verso 20 nos diz: mas os principais sacerdotes e os anciãos persuadiram o povo a que pedisse Barrabás e condenasse Jesus à morte. Então, nesse pequeno e breve tempo em que Pilatos ficou ali ocupado com a mensagem da sua esposa, os líderes religiosos aproveitaram ali, os principais sacerdotes, aproveitaram aquele tempinho para persuadir a multidão para que escolhessem Barrabás ao invés de Jesus. E aqui eu diria que essa tarefa de influenciar o povo na escolha que eles desejavam, matar Jesus de Nazaré, não deve ter sido uma tarefa muito difícil. Não deve nem ter demandado muito tempo. Porque, na verdade, o que nós temos aqui, diante da multidão que vai escolher, é a decisão de tomar um lugar ao lado dos religiosos, é estar do lado dos líderes do seu próprio povo, ou ficar do lado do governador da Judéia. É muito mais do que simplesmente escolher entre Jesus e Barrabás. Ali era se posicionar do lado das autoridades dos judeus ou do lado da autoridade dos romanos. O império que os escravizava, que os maltratava. Qual lado você acha que a maioria das pessoas ia escolher? O lado do seu próprio povo ou o lado dos líderes do Império Romano? Nós não podemos esquecer quem é Pilatos aqui. A Bíblia nos traz pouca informação e às vezes a gente pode olhar para Pilatos como um homem misericordioso. Nossa, olha só, Pilatos é um cara bondoso. Olha que bonzinho que ele é, ele está tentando salvar Jesus. Simpatizei. Vou botar o nome do meu filho, Pilatos, porque ele é um homem bom. Não, Pilatos não é bom. Inclusive, Lucas, no seu evangelho, ele fala de uma passagem envolvendo Pilatos. Lá em Lucas 13, verso 1, ele diz que naquela mesma ocasião estavam ali algumas pessoas que falaram para Jesus a respeito dos galileus, cujo sangue Pilatos havia misturado com os sacrifícios que os mesmos realizavam. Lucas aqui conta de uma história onde Pilatos ele promoveu uma matança, uma chacina de galileus que estavam ali oferecendo sacrifício a Deus. Um episódio tão violento que Lucas narra que o sangue das pessoas se misturou com o sangue do sacrifício. Então os religiosos aqui, por piores que eles fossem, eles ainda desfrutavam alguma admiração do povo.
Em determinados momentos nós vimos no Evangelho de Mateus os próprios apóstolos demonstrando algum tipo de admiração a eles. Havia uma simpatia aqui ainda contra eles. Já Pilatos, ele era visto apenas como uma autoridade romana que subjugava o povo judeu debaixo do poder armado do império. Não seria uma decisão difícil aqui para eles. Isso exime esse povo de culpa? Isso retira o fato de que era uma decisão difícil para eles? Retira deles a culpa deles não ficarem do lado certo da história? Não. Por quê? Porque eles não se preocuparam em saber se as acusações de Jesus procediam. Eles não se preocuparam em saber os fatos realmente. Algo bem comum dos nossos dias, né? As pessoas hoje emitem julgamentos sem nem saber das histórias. Nós vimos agora nesse caso do julgamento do Johnny Depp, lá do ator. Quantidade de gente se manifestando simplesmente porque um é homem e outra é mulher. Um processo com 5.000 páginas. Quem é que leu o processo todo? Ninguém. Mas todo mundo tinha um juízo para emitir. O pessoal que estava lá analisou tudo. Semanas e semanas de julgamento. Basta confiar. Pô, eles analisaram, né? Mas não, nós gostamos de emitir juízo, fazer o nosso julgamento sem nem conhecer de nada. É mais ou menos o que o povo fez aqui. Isso exime a culpa deles? Não, claro que não. Mas é óbvio que também a culpa maior recai sobre os religiosos. Por quê? Porque eles tinham um conhecimento sobre Cristo. Eles sabiam que Jesus é. Eles haviam visto, haviam acompanhado. E eles desejavam a morte de Cristo apenas porque Jesus era uma ameaça ao status religioso deles. Era uma ameaça à influência que eles tinham sobre o povo. E eu creio que aqui há uma aplicação prática, bem pertinente dentro do nosso contexto atual. Uma aplicação sobre o poder da influência. Poder da influência. Afinal de contas, nós vivemos em dias em que influenciar se tornou até uma profissão lucrativa. Quem aí nunca ouviu a expressão influencer? O que você faz da vida? Eu sou um influenciador digital. Essa é a minha profissão. E uma vida em sociedade, em comunidade, uma vida em família, nós sempre vamos influenciar pessoas e nós sempre vamos ser influenciados por alguém. Isso é inevitável, faz parte da vida congregacional, da vida social, da vida familiar. O que nós vemos hoje, nessa explosão de influenciadores, isso é um fenômeno da rede social, da internet, que aproximou gente de todos os lugares. Hoje você não tem mais uma rede de amizade limitada ao espaço físico que você mora, ao seu colégio. Você tem uma rede de amizade que envolve pessoas do mundo todo, que você nunca nem viu pessoalmente. E aí, como indivíduos, nós somos, de fato, uma construção das diversas influências que passaram pela nossa vida. O que nós somos hoje é muito por conta das influências que nós sofremos. Nós somos um reflexo da influência que os nossos pais exerceram sobre nós, ou as pessoas que nos criaram, que nos educaram. Nós somos um reflexo dos nossos professores. Nós somos um reflexo dos nossos amigos, aqueles amigos mais próximos, mais íntimos. Nós somos um reflexo das informações que nós recebemos, dos livros que nós lemos, dos grupos que nós nos identificamos. Nós somos um reflexo disso. Então isso só demonstra o quanto existe um poder na influência. E o quanto que a influência exerce um poder sobre nós. Nós sofremos influências positivas, certamente, mas também somos influenciados de forma negativa inúmeras vezes. Nós não temos até aquele famoso ditado popular, né? Me diga com quem tu andas e eu direi quem tu és. O que esse ditado popular fala? O poder da influência. Você é influenciado. Inevitável. Se nós formos para os provérbios bíblicos, o livro de provérbios é cheio de palavras nesse sentido. Por exemplo, você tem Provérbios 22, versos 24 e 25, onde ele diz: não faça amizade com quem fica facilmente irado, nem ande na companhia de quem é agressivo, para que você não aprenda os seus caminhos
e assim fique preso numa armadilha. Diz, olha, não ande muito com esse tipo de gente porque você vai ser influenciado. Você vai começar a agir semelhante. E normalmente, nós nos preocupamos muito com as influências que nós sofremos. Nós nos preocupamos com isso. Eu diria que os pais, principalmente, se preocupam demais com a influência que os seus filhos sofrem. E essa deve ser realmente uma preocupação. Nós devemos nos preocupar. Quem são as pessoas que mais nos influenciam? Quem são as pessoas hoje que mais influenciam os nossos filhos? São preocupações legítimas. Por outro lado, eu não entendo o porquê o nosso olhar não inverte nisso também. Nós devemos igualmente nos preocupar o tipo de influência que eu sou. O tipo de influência que os meus filhos são para os outros. Nós adoramos nos preocupar com as amizades. Mas e que tipo de amigo você é? Que tipo de amigo o seu filho é para os outros? Qual a influência que eles passam para as pessoas? Aí alguém vai dizer, mas pastor, eu não sou uma pessoa muito influente. Nossa rede de contatos, irmãos, pode até ser pequena, mas ela sempre existe. Todos nós aqui, no contexto de igreja, como comunidade, todos nós aqui estamos de alguma forma impactando a vida uns dos outros. Nós estamos de alguma maneira, em um grau ou outro, influenciando os que estão ao nosso redor. Mas aí eu pergunto, que tipo de influência, que tipo de impacto eu gostaria de transmitir aos que estão em torno de mim? Você já parou para pensar nisso? Que tipo de influência você é na vida dos seus irmãos? Já parou para meditar sobre isso? Se nós cristãos devemos refletir a Cristo, devemos ser luz no nosso mundo, que tipo de influência será que nós devemos ser? Quando a gente pega o texto bíblico, por exemplo, Efésios 4, versos 25 a 32, nós temos aqui um texto que nos dá uma orientação enorme sobre como devemos viver e, consequentemente, como devemos influenciar os nossos irmãos. Paulo vai dizer, por isso, deixando a mentira, cada um fale a verdade com o seu próximo, porque somos membros do mesmo corpo. Fiquem irados e não pequem. Não deixe que o sol se ponha sobre a ira de vocês, nem deem lugar ao diabo. Aquele que roubava, não roube mais. Pelo contrário, trabalhe, fazendo com as suas mãos o que é bom, para que tenha que repartir aquele que é necessitado. Não saia da boca de vocês nenhuma palavra suja, ou torpe, né? Eu prefiro a tradução da Ara, mas unicamente a que for boa para edificação, conforme a necessidade, e assim transmita a graça aos que ouvem. E não entristeça o Espírito Santo de Deus, no qual vocês foram selados para o dia da redenção. Que não haja no meio de vocês qualquer amargura, indignação, ira, gritaria e blasfêmia, bem como qualquer maldade. Pelo contrário, sejam bondosos e compassivos uns com os outros, perdoando uns aos outros, como também Deus em Cristo perdoou vocês. De acordo com a palavra de Deus, nós cristãos devemos ter uma influência praticada por meio de ações, é isso que Paulo está dizendo aqui, conduta. Eu devo deixar de mentir, eu não posso agir com ira, eu tenho que ser um trabalhador dedicado, eu tenho que repartir, aprender a ser bondoso com quem precisa, eu preciso ser compassivo, eu preciso saber perdoar, ser perdoador, porque é isso que Deus cobra de mim. Nós temos uma influência no agir, nas nossas ações, no nosso testemunho, mas também Paulo diz que nós temos uma influência que é feita pelo falar. E ele diz, comunique apenas aquilo que edifica. Que não saia da vossa boca nenhuma palavra que não seja edificante. Que tipo de influência nós somos, irmãos? Será que nós falamos apenas aquilo que edifica realmente? No texto que nós encontramos aqui hoje, nós temos o exemplo de pessoas que estavam influenciando apenas por interesse pessoal. Mas nós crentes, segundo o texto de Efésios, nós temos que influenciar olhando com o objetivo de encontrar maturidade no próximo. É acrescentar, é edificar na vida dos outros e não destruir.
Nós temos que ter um compromisso com apenas aquilo que é verdadeiro, honesto e justo. Que tipo de influência você tem sido? Seja no agir, seja no falar. E aqui eu vou propor mais um exercício de imaginação. Talvez um exercício que a gente não pare muito para pensar, porque a gente não gosta de pensar sobre esse assunto. Mas tente se transportar para o futuro. Imagine o dia em que você vai deixar este mundo. Tente imaginar o dia do seu velório. Você consegue imaginar o que as pessoas estariam falando sobre você nesse dia? Que no dia do nosso velório nós somos o assunto, né? A pessoa que está ali sendo velada é o assunto do momento. Você consegue imaginar o que seria mais ressaltado sobre você nas conversas? Será que a sua boa influência cristã seria algo exaltado ali? Será que as pessoas estariam ali se inspirando no seu exemplo? Olha, eu quero um dia viver como esse homem viveu, como essa mulher viveu. Eu vejo nela um modelo. A morte dela me inspira, a sua vida vivida me inspira. Um dia eu quero também poder ter no meu velório pessoas exaltando a Cristo por meio do exemplo. Será que nesse dia o nosso legado de serviço ao Senhor vai ser exaltado? Olha o quanto essa pessoa serviu a Deus. O quanto eu fui edificado por essa vida. Só Deus sabe. Que tipo de influência nós queremos ser? Que tipo de influência nós queremos ter sobre os outros? Qual é o legado que nós queremos deixar? São meditações importantes, irmãos. São reflexões importantes para mudar a nossa vida hoje. Então, tendo feito essa breve digressão aqui, tendo saído completamente do assunto principal, vamos voltar na mensagem principal e concluir a exposição. Queridos, no julgamento, nessa história do julgamento de Jesus diante de Pilatos, na história aqui deste criminoso chamado Barrabás, nós podemos ver nisso uma ilustração real sobre a verdade espiritual mais importante e maravilhosa para nós. Que na cruz o justo tomou o lugar do injusto. Todos nós nascemos em uma condição semelhante de Barrabás, condenados, no corredor da morte, apenas aguardando o cumprimento da sentença. Todos pecamos, e o salário do pecado é a morte e morte eterna. Deus, como um justo juiz, ele não pode simplesmente nos perdoar e deixar que o crime cometido não receba a devida punição estipulada pela lei. Mas Deus, além de justo, é bom, é misericordioso. Ele quer salvar pessoas e ele consegue uma forma de resolver esse dilema. De que forma? Tornando-se ele mesmo, além de justo, justificador. Ele assume para si toda a penalidade, absorve ele mesmo toda a morte, e pela graça então somos salvos, mediante a fé. Basta crermos que o que Jesus fez na cruz foi suficiente para não apenas livrar Barrabás da morte, mas nos livrar da morte eterna. Basta nos identificarmos, basta reconhecer que além de substituir Barrabás na cruz, Jesus substituiu cada um de nós. E aí eu pergunto, você crê nisso? Você confia que a morte do Filho foi suficiente para salvar a você? Vamos pensar um pouco sobre isso e vamos orar na sequência. Obrigado, Senhor Jesus. Obrigado, Deus, pela Tua revelação a nós. Obrigado pela Tua palavra. Obrigado por cada linha escrita nesse livro tão maravilhoso e perfeito, Deus. Obrigado porque podemos aprender até mesmo por meio de narrativas históricas, verdades espirituais profundas
sendo a maior e mais importante de todas para nós, a realidade de que o justo morreu no lugar do injusto, que Cristo na cruz assumiu toda a pena, toda a condenação que pairava sobre nós, bastando para nós hoje depositar a nossa confiança, abraçar essa verdade com fé e entendermos que nós somos incapazes de fazer qualquer coisa para merecer salvação. Obrigado, Senhor, por tão grande milagre. Obrigado pelo sofrimento do Filho. Obrigado, Senhor, pelo sangue derramado. Obrigado porque sem isso, Deus, nós estaríamos até hoje perdidos e sem esperança. Que possamos, todos nós aqui essa manhã, Deus, depositar nossa confiança nessa verdade tão importante. Na única verdade que é capaz de fato de nos salvar dos nossos pecados. A verdade de que o justo tomou o lugar do injusto. Graças a Deus por isso. Nós oramos em nome de Cristo. Amém.